Passando aqui para desejar que esse vídeo seja bênção na tua vida e eu tenho certeza que ele será. Desde já, curta esse conteúdo, compartilhe ele para alcançar mais pessoas e se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos como esse. Tenho certeza que esse ambiente será bênção para a tua vida. Essa é a nossa oração. Fique com o vídeo. Não julgue o seu crescimento pelos seus sentimentos. Por David Wilkerson. Obrigado, coral e orquestra. Que os nossos visitantes sejam bem-vindos. Deus os abençoe. E nós cremos que o seu coração já foi tocado no culto dessa manhã. Perdoe-nos pela nossa obra de colocação de um novo piso de mármore. Este lugar foi construído em 1980, eu acho, e em todos esses anos foi sendo recolocados em partes. Bom, a propósito, no sábado começa uma conferência de missões. É algo diferente aqui nessa igreja, acredite-me. Eu nunca vi em nenhum lugar missionários dizendo que eles nunca viram. Nós não trazemos pregadores de nome, nós trazemos pessoas comuns que saíram dessa igreja. Pessoas que tinham um emprego, Deus as chamou, as enviou e elas entram aqui com as histórias dos milagres mais incríveis, histórias verdadeiras do que Deus está fazendo. Nós temos o Rock Bean, sua esposa retornando. Eu creio que David, ele é de Israel, teve que cancelar por causa dos problemas lá em Israel. Mas nós temos acontecimentos incríveis aqui na noite de sexta-feira e depois no sábado uma reunião. Você tem que vir. A polícia nos deixou bloquear todo o quarteirão em frente. Vai haver testemunhos. Nós teremos 113 nacionalidades segundo a nossa última contagem. Teremos tendas montadas representando todas as nações e haverá simplesmente milhares de pessoas. Nós estaremos levando a igreja para as ruas. Você me entende o que eu digo? E fazendo a obra missionária lá fora e depois durante todo o domingo haverá conferência, bem como na terça também. Vão ser dias bastante excitantes. Obrigado pelas suas orações durante a nossa viagem recente. Vamos falar mais sobre isso durante a nossa mensagem. Mas eu quero falar nessa manhã sobre... O meu assunto nessa manhã é: não julgue a sua condição espiritual pelos seus sentimentos. Não julgue a sua condição espiritual pelos seus sentimentos. Colegas, se vocês entenderem tudo isso nessa manhã, o diabo não vai mais conseguir te enganar com as suas mentiras sobre sua posição em Cristo. Se nós tão somente aprendermos quem nós somos em Cristo, nossa posição, e não a nossa condição, mas a nossa posição, se nós pudermos entender isso, o diabo não poderá mais balançar você por meio dos sentimentos. Vá para 1 Tessalonicenses, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler apenas um versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, progredindo cada vez mais. Vou ler novamente. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira pela qual deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo mais e mais. Pai, tome essa palavra e a multiplique, aumente-a, Senhor, e faça com que nos apropriemos através do auxílio do Espírito Santo nessa manhã, para escolher nos libertar desse pavor permanente dos nossos sentimentos, que sobem e descem, aquecem e esfriam. Oh Deus, nós queremos compreender através da palavra do Senhor e do poder do Espírito a firmeza que Tu queres que nós tenhamos em Cristo e na palavra, a fim de que nos dias que estão por vir, quando o mundo girar fora de controle, tudo estiver fora do eixo, nós estejamos firmes e inabaláveis, para que nós não estejamos ouvindo as mentiras do diabo e não sejamos balançados e arremessados pelos ventos e
pelos caminhos das trevas, para que nós estejamos firmes, inabaláveis e crescendo na graça de Deus. Unge-me para pregar essa palavra. Amém. Nesse versículo, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: vocês não podem dizer que não foram bem ensinados. Ele diz: eu e os outros ensinamos bem a vocês e mostramos a vocês como andar e como agradar a Deus. E, portanto, estamos pedindo que vocês abundem nisso. Ora, a palavra abundar significa aumentar. Paulo está dizendo: se vocês, e eu estou dizendo isso a cada um nessa congregação, se você está sentado sobre o Evangelho, se você tem ouvido a palavra ensinada por vasos consagrados, a palavra é forte, é pura e é transformadora de vidas. Você deve estar crescendo na fé e no conhecimento de Deus. Você deve estar crescendo no amor da verdade, no amor pelos irmãos, no conhecimento de Deus e no amor de Deus. Você deve estar aumentando, deve haver abundância. Ele disse: vocês foram bem ensinados. Então nós estamos dizendo: vocês precisam abundar, vocês precisam aumentar no conhecimento, vocês têm uma fundação, nós vos ensinamos, deve haver um aumento em vocês. Paulo falou de um abundar, de um aumento em conhecimento, em amor para o ministério, em oração. E o ministério dos santos, e no dar, ele disse: você deve dar mais de você mesmo, do seu dinheiro, do seu tempo, dos seus talentos. Você deve estar continuamente sendo transformado, você deve estar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Ora, cristãos que têm sido alimentados com a palavra de Deus, ou de acordo com as Escrituras, devem estar crescendo. Você poderia ir comigo para Efésios? Volte, por favor, para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos começar no versículo 11. Bem, espere até todo mundo parar de folhear. A propósito, se você está na igreja Times Square, saiba que todo mundo traz a sua Bíblia. Eu percebi que nas conferências de ministros há muitas poucas Bíblias. Você precisa vir à igreja Times Square e trazer a sua Bíblia. Se você está começando aqui nessa igreja, traga sua Bíblia e você vai poder nos acompanhar. Verso 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com a vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura plena de Cristo. Ora, a palavra está dizendo que todos esses pregadores e pastores e profetas e evangelistas e mestres, toda essa palavra que vocês têm recebido é para que vocês cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, para ser uma pessoa madura na medida da estatura de Cristo. Não mais um bebê, mas crescendo. Verso 14. Não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, para que você cresça em Cristo em todos os seus caminhos. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outras palavras, um aumento constante nas suas vidas e em todas essas coisas das quais estamos falando. Jesus deu ordem à igreja de Tiatira, lembra-se? Ele disse: vocês estão crescendo, e aqui está a forma como ele estabeleceu isso. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ele disse: vocês estão mais ativos agora, vocês estão crescendo mais do que quando vocês começaram. Deus, o próprio Jesus deu ordem a eles, ele os elogia. Ele disse: eu vejo algo em vocês, vocês têm mais do amor de Deus, vocês têm mais das coisas de Deus em vocês, vocês estão mais ativos, mais fervorosos do que no início. Como vocês estão crescendo? O que está acontecendo nas suas velhas vidas? Essa é a minha pergunta. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e mais. Será que a palavra está mais e mais aberta para você? Você tem o amor de Deus crescendo em você, o conhecimento de Deus sempre crescendo, andando com Deus em fé, dando, servindo.
Nós vemos que não existe nenhum lugar nas Escrituras permitindo indolência, preguiça, crescimento atrofiado. Jó disse: contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Aquele que é puro perante o Senhor ficará mais e mais forte. Bem, eu faço essa pergunta novamente à congregação, a todos vocês que me ouvem. Você está crescendo no Senhor ou seu crescimento está atrofiado, de forma que não houve crescimento neste ano ou no mês que passou? A minha pergunta novamente é: como você sabe? Como você mede o seu crescimento? Como você sabe que você avançou na estrada em relação ao lugar que você estava no ano passado? Como você se compara agora em relação a quando você veio a Cristo pela primeira vez? Tragicamente, muitos e muitos cristãos medem o seu crescimento espiritual pelo que eles sentem. Eles julgam completamente baseados em sentimentos, e é aí que Satanás pode te enganar e seduzir totalmente. Isso tem sido algo transformador de vidas. A palavra de Deus tem falado ao meu coração por vários meses. E agora eu quero que vocês vejam. E eu oro a Deus para me ajudar a mostrar isso a vocês nessa manhã. Na maior parte dos nossos pedidos, nós andamos pela fé e não pelos nossos sentimentos. Mas em toda a verdade prática, quando se trata de assuntos reais, nós vivemos primariamente e julgamos a nossa espiritualidade pelos sentimentos e não pela fé. Nós dizemos que andamos pela fé, mas nós caímos e ficamos desencorajados, porque nós julgamos quem nós somos e o que nós somos em Deus e julgamos o nosso crescimento em Cristo por aquilo que nós sentimos, pelos nossos sentimentos. E falando a respeito de cristãos que duvidam que eles estão crescendo espiritualmente, pessoas que leem a palavra, elas oram e vão à igreja e amam o Senhor profundamente em seus corações, mas, como alguém que me contou, eu simplesmente não vejo muito progresso em mim mesmo. Eu deveria ser bem mais forte no Senhor, eu deveria ser mais quebrantado, eu deveria chorar e orar, mas eu não guardo muito daquilo que eu ouço no púlpito e do que é ensinado a mim, e realmente eu sinto que eu estou atrofiado no meu crescimento espiritual. Muitos de nós nos sentimos assim, nós julgamos a nós mesmos e ouvimos tantos sermões, nós ouvimos tanta palavra e nós sentimos que guardamos tão pouco dela, que isso não produz o crescimento que nós acreditamos que deveria ocorrer em nós. Permita-me dar a você algum discernimento sobre esse assunto de crescimento espiritual e como julgar isso de uma maneira adequada. Eu não vou gritar. Eu não vou gritar com você, eu serei um professor nessa manhã, eu espero, se você puder acreditar nisso. Eu não vou berrar ou ficar agitado. É a primeira vez que vocês estão aqui, então... Em primeiro lugar, eu creio que você pode estar crescendo na graça e não saber disso, e não merecer isso. Por exemplo, não precisa ir. Colossenses 2,19. Paulo fala sobre o corpo como sendo o corpo de Cristo, sendo suprido por cada junta e ligamento do seu ser a partir da cabeça, o suprimento. Bem, eu quero que você saiba que a cabeça é Cristo e ele nunca dorme. Eu quero que você saiba que ele é vida emanada. Cristo está sempre emanando a vida que está nele. Se ele não estiver concedendo, ele não está suprindo, não é vida. Vida produz vida. Se você está permanecendo em Cristo, você tem a vida fluindo em você. Eu vou te dizer algo agora. Se você tem a Cristo, está permanecendo em Cristo e confiando nele, e você o ama de todo o seu coração, você está crescendo até mesmo enquanto você dorme. Você pode acordar de manhã e não me importa como você se sente. Não me importa o quão azul você se sente, ou verde, ou amarelo, ou qualquer outra cor. Isso não importa, porque existe um poder de vida em você quando você é arrancado das trevas para a luz e é colocado em Cristo, diz a Bíblia. Você é transportado e você é plantado como uma árvore, e você é enraizado. E o que as raízes fazem? Elas extraem, elas sugam a vida do solo. Bom, você foi plantado em um solo bom, você foi plantado e enraizado em Cristo.
Impossível estar enraizado em Cristo sem extrair vida, porque Ele é aquele que coloca vida em você. Ele é aquele que, em outras palavras, infunde você com aquele poder de vida. Ele é vida sendo emanada, sempre dando, sempre fluindo. E Ele disse que Ele está em você através do Espírito Santo. O quê? Um rio de água da vida, brotando. Você não bombeia isso, ele brota por si mesmo, ele flui porque você está em Cristo. É um fluxo de vida espontâneo. Cristo também é o maná, diz a Bíblia. Porque o povo de Deus não sofreu as pragas do Egito? Porque é que quando eles caminharam no deserto durante 40 anos, todos os povos ao seu redor morriam de pragas, os cananitas e os filisteus morriam de doença que eles não conheciam, porque eles foram conservados em vida. Deus tinha dito, eu não colocarei sobre vós as doenças do Egito. Por quê? Porque o maná era a comida dos anjos e tinha todos os nutrientes para sustentar o sistema imunológico. Eles tinham nutrientes naturais fluindo. Bem, eles podem ter enjoados de comer maná burgers e de comer maná no café da manhã e todos os tipos de... Que livro de receita isso daria? O livro de receitas de maná, tentando temperá-lo. Mas eu digo a vocês, eles não sabiam que havia nutriente nele, e você não vê, você não sente, não existem sinais da operação daqueles nutrientes. Eu tomo vitaminas de manhã, eu tomo 10 ou 12 tipos de nutrientes, vitaminas, todos os dias. Por isso que eu pareço tão bem e me sinto tão bem. Eu sei que a Gwen vai me dar uma bronca na hora do almoço. Eu não vejo esses nutrientes agindo em mim, mas algo está acontecendo no meu corpo e no meu sistema imunológico. Graças a Deus, eu dou glória a Deus. Desde que eu comecei a fazer isso, eu não tenho um resfriado. Eu tenho desfrutado de boa saúde, de força no Senhor, mas o Senhor me disse para tomar esses nutrientes. E é isso que acontece quando você está plantado em Cristo. Você não pode ver, mas você está crescendo de uma forma especial em que Deus está fortalecendo o seu sistema imunológico contra o pecado. Ele está fortalecendo o sistema contra a doença do pecado e todas essas coisas. E você não vê, mas quer saber? Por que é que agora, nesse momento, você não está pensando em filmes proibidos para menores? Por que é que agora, quando você anda pelas ruas, você não está pensando como todo mundo pensa? Por que é que na quinta-feira você não está pensando amanhã é dia de farra? E você está andando lá e ao invés disso você diz amanhã é dia de culto? No sábado à noite eles estão pensando em todas as coisas torpes, eles conversam sobre se embriagar. Eles chamam isso de um bom momento. Eles enchem a cara noite após noite e depois eles vão trabalhar e dizem eu estou com dor de cabeça, mas foram bons momentos. E você anda pelas ruas no sábado e diz 3 cultos. Por quê? Porque enquanto você está dormindo, enquanto você está recebendo essas mensagens, ele está desenvolvendo o seu sistema imunológico e você não pensa como o mundo, você está crescendo. Pode ser que você não sinta isso e você se levante e diga, eu me sinto desencorajado a metade do meu tempo. Eu não acredito em nenhuma palavra que o diabo está tentando me dizer. Você não está pregando como de costume, você não está tão fervoroso como de costume, você não está clamando como de costume. Mas eu acredito como eu nunca acreditei antes. Eu não tenho mais que andar por aí preocupado se eu estou retendo alguma coisa. Porque, veja, ele é um fluxo constante, existe vida, existe um renovo a cada dia. E eu posso ter esquecido que o pastor Carter pregou há 2 semanas atrás, mas eu sei que ele vai estar aqui nessa tarde e eu vou receber uma nova palavra, uma nova revelação. Eu não estou preocupado em guardar nada. Porque quando você está andando em Jesus, você começa com os tornozelos e os joelhos e você se descobre nadando. Não se preocupe, amigos, vocês vão estar nadando qualquer dia desses.
Você não tem que se preocupar e deixar o diabo inquietar você dizendo: por que é que eu não guardo tudo o que eu ouço? Você também não guardou o que você ouviu na escola. Você não guardou nada do que você aprendeu na escola. Por que é que agora você se entristece com o pecado? Por que é tão difícil? Por que é que quando você peca e falha, você fica triste como você nunca ficou antes? Porque você não sabe, mas você está crescendo. Você não sente, mas você está crescendo. Aleluia! Olhe para cima quando você sai à noite. Você não consegue fazer isso em Nova York com todas essas luzes. Mas você pode ver a lua, você pode ver o sol e ocasionalmente você consegue ver as estrelas aqui em Nova York. Não do tipo que anda nas ruas. Eu estou falando daquelas lá em cima. Mas você já percebeu que elas parecem estar paradas? Elas não se movem? Não existe nenhum sinal de movimento, mas eu quero que você saiba que elas estão se deslocando a centenas de milhas por hora, se deslocando nos céus, girando em suas órbitas e se movendo constantemente. E assim são aqueles que estão plantados em Jesus Cristo. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Ora, essa é uma promessa da aliança quando você está em Cristo e está simplesmente crendo na palavra dele. E você diz: Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Ele te fez uma promessa de que você vai florescer. E florescer significa germinar como um broto cheio de vida. Você vai florescer, vai germinar, vai romper em vida e você vai dar fruto até na sua velhice. Alguns de vocês que já estão lá devem dizer: homem, faça isso. Quer você veja ou não, você sinta ou não, Deus fez uma promessa de aliança com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está enraizado, existe vida fluindo em você. Quer você sinta ou não, quer você perceba ou não, quer você mereça ou não, existe vida fluindo em você, você está sendo transformado. E ele disse: você vai florescer na casa do Senhor. A vida vai irromper em você. E você não sabe até que os seus filhos ou amigos estejam com problemas. De repente eles ligam para você e você vai até a casa deles e quando você pensava que não tinha aprendido nada e o seu pensamento estava espiritualmente seco, um rio de conforto e compaixão começa a fluir para fora, coisas que você aprendeu e quando precisou estavam lá. Vamos, escreva uma linha. E perceba que Gwen, em outra noite, numa conferência de ministros em Indianópolis, eu chamei todas as mulheres à frente, os pastores sentiram um grande pesar no ambiente, muitas pessoas precisando de cura e Gwen não tinha se sentido bem naquele dia. Eu sei que ela não podia demonstrar ser muito espiritual, por causa do que ela tinha falado para mim. Número 2, segunda pancada. O que eu quero dizer é que quando ela foi para o culto, eu tenho certeza que ela não estava se sentindo, fisicamente ela não estava se sentindo bem. Mas eu percebi, olhando para baixo, que ela estava ministrando para pastores que choravam e estavam quebrantados, e ela estava ministrando, vida estava fluindo de dentro dela, independentemente de como ela estava se sentindo, havia vida ali. Tinha havido nutrição ao longo das semanas e meses aqui nessa congregação e andar com Deus. E quando você pergunta a ela, como você se sente? Eu não me sinto muito salva. Eu não sinto que estou crescendo, mais amigos. Vi a vida fluindo dali e a vida daquela mulher é transformada. Glória a Deus. Em segundo lugar, nós julgamos o nosso crescimento espiritual falsamente, por causa da rotina e do senso de tédio que é comum a todos os homens. A rotina da vida, às vezes as coisas que nós fazemos continuamente se tornam chatas para nós. Isso é comum a todo homem, nós sentimos isso. Deixe-me dizer da seguinte maneira. Eu não devo estar crescendo na graça porque eu estou fazendo a mesma coisa que eu sempre faço. Eu tenho orado, eu tenho feito isso, nada tem mudado, eu leio minha Bíblia, eu vou à igreja, eu canto no coral, eu sou recepcionista, eu me levanto todo domingo e faço a mesma coisa.
e eu ouço a palavra em todos os cultos. Eu sondo meu coração, mas eu tenho feito isso sempre. Eu uso a minha capacidade, eu faço o que cabe a mim fazer na igreja, mas eu não sinto que estou fazendo nada de especial para o Senhor. Eu não sinto que eu estou realizando alguma coisa especial para o Senhor. Não há variação. Isso é uma mentira do diabo. Isso pode levar você à condenação e roubar de você a graça de Deus. Isso é algo que você precisa entender. Por exemplo, quando você vai para o trabalho, você se levanta. É meio que maçante e tedioso. Você tem que acordar à mesma hora todo dia. Você come o mesmo tipo de comida todo dia. Você sabe que existem milhares de restaurantes em Nova York. Todos os dias eu acabo indo bem ali onde eu como. Eu sequer leio o cardápio. Eu sou muito invariável e monótono em relação à alimentação. Eu como a mesma coisa. Galinha, frango, a castelhana e vitela marsala. Eu entro no restaurante, entrando no restaurante, alguém diz: eu sei. Eu ainda nem fiz o pedido. Eu fico entediado, fico preso. Você é o mesmo quando você pega o metrô, o mesmo caminho, você vê as mesmas pessoas. Você para no Starbucks, bebe o mesmo café de sempre. E você prossegue repetindo as mesmas coisas, não é? As mesmas coisas todos os dias. Você se senta no mesmo lugar, no coral. A maioria de vocês senta no mesmo lugar aqui dentro. A mesma coisa enfadonha, sem marido, sem esposa. Eu não estou tentando ser persuasivo, amigos. Na maior parte das nossas vidas, a maioria das pessoas tem um emprego que é chato e repetitivo. Eu te desafio a tentar fazer tudo de uma forma diferente. Não tome banho. Faça tudo de uma forma diferente. Isso não vai mudar nada. No dia seguinte você vai voltar a fazer tudo do modo que você fazia antes. Então deixe-me falar com você o que significa crescer na graça através dessas linhas. Não é fazer outras coisas, coisas maiores ou mais espetaculares. Não é fazer uma grande variedade de coisas. O verdadeiro crescimento na graça é fazer as mesmas coisas muitas e muitas vezes e fazer isso de uma forma cada vez melhor, com uma convicção de coração e amor por Jesus cada vez maiores. Quando eu estava no primeiro grau aprendendo a escrever, tudo o que eu fiz nos 2 primeiros meses foi desenhar círculos e linhas. Vocês não se lembram? Quando vocês estavam aprendendo, bom, isso é em inglês. Eu não sei sobre as centenas de outras línguas representadas aqui, mas em inglês você faz grandes círculos e linhas assim. E depois você faz letras maiúsculas, um grande A do tamanho da página. O A, outra página, B, outra página, C. E leva um tempão para você juntar as palavras e fazer uma frase. E amigos, logo, embora você use as mesmas letras e você está fazendo a mesma coisa e ampliando, agora você compacta tudo e isso fica mais fácil, as palavras ficam menores, você constrói frases e fazendo a mesma coisa, a mesma repetição, mas você está aprendendo e algo está sendo realizado. E eventualmente alguns de vocês poderão escrever um livro ou romance, mas você está aprendendo. Graça é aprender a agradar a Deus e crescer onde você foi plantado. E não permitir que o diabo coloque um fardo espiritual sobre você, dizendo: eu não estou fazendo nada de especial para Deus. Para todo recepcionista, para todo professor, para todos os que estão me ouvindo, a coisa mais importante aos olhos de Deus é quando você é plantado num lugar e você está criando raízes. Que você faça isso no Senhor, não importa o quão enfermo ou preocupado você está, e o diabo diz a você que não está realizando nada.
Eu voltei de uma conferência de pregação para centenas de pregadores no caminho de volta para casa. Eu não estou fazendo nada para Deus, sentindo como se eu ainda não tivesse realizado o que eu realmente quero realizar. Isso acontece com todos nós. Amigos, coloque todas as suas realizações e todos os seus desejos de fazer algo para Deus, concentrados em aprender a amar Jesus em seu coração mais do que você jamais o amou antes. É isso que Ele está procurando. Eu faço isso porque eu amo. Eu estou plantado aqui. Eu não julgo o meu crescimento espiritual por meio de nenhum sentimento, repetição ou enfado. Eu não faço isso. Você compreende? Glórias sejam dadas a Deus. Você pode estar crescendo na graça sem sentir que você está progredindo, porque você acha que perdeu o seu fervor e intensidade. Porque você sente que perdeu algo que você tinha quando você foi salvo. Quando eu fui salvo, disse alguém, eu fui cheio do fogo do Senhor, eu tinha uma tremenda liberdade, uma tremenda alegria, eu chorava, eu era tão delicado, eu ficava sensibilizado em meu coração, estava sempre quebrantado quando eu orava, eu parecia ser tão intenso e o fogo tão forte, eu testemunhava para todos no mundo, eu me sentia tão vivo, mas agora o meu coração parece morno, frio, eu pareço morto em comparação com os meus primeiros anos. É difícil eu me sensibilizar agora. Eu quase não choro mais, eu não creio que eu tenha aquela simples delicadeza que eu tive anteriormente. Eu vou te dizer agora, e eu quero que você ouça com atenção, todas aquelas pessoas com o coração cansado, que pensam dessa maneira ao julgar sua condição espiritual pela comparação com a época em que você foi salvo. Quando você é salvo, isso é algo espetacular, uma experiência maravilhosa. Há quebrantamento, choro. Bem, Deus deve amar as lágrimas, porque Ele as recolhe e guarda. É algo maravilhoso de se possuir, mas não é uma habilidade. Não é algo que você pode invocar. É algo proveniente da obra do Espírito Santo, que geralmente vem. Essas experiências emocionais são comparadas com uma criança aprendendo a andar. Bem, eu já passei por isso com 4 filhos e 11 netos. É uma experiência maravilhosa ver o bebê dar os seus primeiros passos, especialmente andando pelo quarto. Existe muito entusiasmo naquele quarto, e aquele pequeno bebê é o centro das atenções. Vamos lá, bebê, você consegue. E então você o levanta e ele se desequilibra, você segura ele. Eu fiz isso muitas vezes. Vamos, vamos, vamos. Vem, você consegue. E então ele dá 2 ou 3 passos e todo mundo bate palmas. E quando ele cai, você o levanta. Lá vamos nós de novo. Ele dá 4 passos e todo mundo bate palmas e aplaude. Todas as outras crianças ali dizendo, bom garoto, boa menina. E finalmente aquela criança atravessa o quarto, rindo e sorrindo e gargalhando porque ela conseguiu realizar aquilo. É uma experiência emocional maravilhosa. E então, mamãe atende o telefone e mamãe, papai, vovô conseguiu atravessar o quarto pela primeira vez. Agora ela está andando pela casa toda. 2 dias depois, aquela menininha está na cozinha, derrubando todos os potes e panelas em tudo que é lugar. Não há mais entusiasmo. Ela não é mais o centro das atenções. Agora não é mais uma experiência emocional. É hora de disciplina. Veja, a Bíblia diz, você não deve permanecer um bebê. Existe uma coisa em aprender a andar corretamente perante o Senhor. Você deve ser ensinado para que aquela criancinha seja ensinada a não sair e atravessar a rua. Você não anda para dentro do fogo. Veja,
Muitas pessoas julgam a si mesmo. Eu tinha um entusiasmo tal o tempo todo. Sim, o Senhor te deu atenção especial quando você era um bebê e não sabia como andar, e toda vez que você caía, Ele te levantava. Agora, 3 dias depois, levanta. Você se levanta sozinho, porque agora você está andando pela fé. Você olha ao redor para ver se tem alguém para levantar você e não tem ninguém. Agora você tem que se firmar na palavra, você tem que se firmar e andar pela fé. Você não é mais um bebê. Sim, é possível perder o primeiro amor, diz a Bíblia, crescer indiferente, desleixado. Existem muitos cristãos nessa condição horrível. Mas Satanás tem prejudicado grandemente os cristãos, fazendo-os acreditar que eles não são bons, não são fiéis, não são retos como eles eram antes deles terem perdido algo no Senhor. Mas veja, todas as escrituras na Bíblia, elas advertem sobre a indiferença, o desleixo e a perda do primeiro amor. Todas essas escrituras não têm nada a ver com aqueles que estão totalmente plantados em Cristo e andando pela fé. Essas escrituras não se aplicam a você porque o fato de você se preocupar com isso é uma prova de que você está crescendo. Você não estaria pensando nisso. Você estaria sentado no orgulho, achando que tudo está bem. Mas veja, você está preocupado com isso, pensando nisso, orando sobre isso, dizendo a Deus, eu não quero perder aquele primeiro amor. Você está preocupado com isso, mas essa preocupação é evidência de crescimento. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A verdade é que você está preocupado em estar voltando para trás. E você examinar o seu coração em relação a estar crescendo na graça é uma evidência, mas duvidar do amor de Deus por você é um pecado terrível. E se fechar em si mesmo porque os seus sentimentos te dizem que você não é o mais que costumava ser. Eu espero que você não seja o que costumava ser. O apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Esqueça o que você foi no passado. Eu quero te dizer algo agora. Entenda isso e entenda de bom grado. A sua posição em Cristo não tem nada a ver com lágrimas, com lamentações e com nada do que você fez no passado em termos de obras. Porque você não é salvo por obras. Você não é salvo por ter sentimentos fervorosos. Você não é salvo pelo zelo, ambição. Nenhuma dessas coisas salva você. Você é salvo pela fé nas promessas da aliança do Senhor Jesus Cristo. Não é pelas obras que qualquer homem deve se gloriar. Você pode olhar para trás para todas as boas obras que você operou e dizer, eu me sentia tão bem quando fiz aquilo, eu preguei. Eu conheço um ministro que disse, eu voltei a ser o que eu era quando jovem, eu pregava com fervor, eu orava, eu voltei a receber mensagens vibrantes do Senhor na palavra. E ele estava me contando todas essas coisas que ele estava fazendo. Não durou muito tempo porque, sabe, muitas pessoas vivem de renovações. Durante 30 dias eles ficam em brasas. Um novo toque de Deus, uma nova unção. É claro que existe renovação e unções especiais, mas amigos, você não vive baseado nisso. Você vive baseado numa fé constante nas promessas da aliança de Deus, inabalável. Não importa como você se sente, não importa quantas mentiras o diabo diga a você, você sabe que Deus vai manter a palavra dele para com você. Ele diz, eu te guardarei de tropeçar para te apresentar irrepreensível diante da minha glória, com uma alegria indizível. E você toma posse de todas essas promessas. Eu farei com que andeis nos meus caminhos. Você toma posse dessas promessas de Deus, não importa como você se sente ou o que você fez no passado, porque, bem, agora que você está andando em fé e permanecendo na palavra de Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
Ou eu fico tão feliz de poder esquecer algumas coisas que ficaram para trás. Eu esqueço o passado e prossigo para frente. Não deixe o seu passado te assombrar. Não deixe que os seus sentimentos, o que você foi uma vez, ficar tentando... Não julgue a sua condição atual pelo que você foi certa vez e tentando medir se você está em brasas ou cheio de lágrimas, como você esteve certa vez. Você olha para o que Deus prometeu fazer para você, se você permanecer nas promessas dele, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões. Bem, você ouviu o que eu acabei de dizer? Como é que nós adquirimos essa natureza divina em nós? Pela apropriação das promessas da aliança, pelas suas preciosas e muito grandes promessas, pelas quais nós nos tornamos participantes da natureza divina, aprendendo como escapar da corrupção que há no mundo através do poder do Espírito Santo. Bem, eu tenho que ir rapidamente. Existem muitas evidências de crescimento espiritual, mas eu vou dar apenas algumas. Por favor, eu posso te dizer se você está crescendo. Evidência número 1. Quando você está passando por uma crise ou tentação, você logo corre para o Senhor em busca de conforto e resposta. Um dos sinais seguros de que você está crescendo é que quando você está com problemas e dificuldades em meio à crise, você não pega o telefone. Você não chama alguém. Você não sai por aí falando sobre o problema, você corre para Jesus. Você vai ao Senhor imediatamente, você aprendeu. Você tem um lugar para ir. Aqueles que estão crescendo no Senhor contam primeiro a Jesus antes de falar com mais alguém. Sabia que existem algumas pessoas na igreja que são profissionais em reclamar? Elas são profissionais. Elas não teriam mais nada pelo que viver se elas não tivessem um problema sobre o qual falar. Existem muitas pessoas que realmente estão sofrendo. Ontem nós recebemos por e-mail uma moça dessa igreja com uma filha com um caroço no seu seio, outro, um genro que simplesmente morreu, uma criança com AIDS, um marido com um diagnóstico de câncer nos ossos, a carta toda cheia de dores. E há muito pesar e muita dor, e essa irmã disse, mas nós descobrimos que a graça de Deus é suficiente. E ela estava apenas pedindo oração. Isso é algo diferente. Mas existem outras pessoas que você encontra e toda vez que você as encontra existe um novo problema. Elas vivem, quer dizer, é incrível. Toda vez que, você sabe, você ouviu? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não aguento mais. Então me ajude. Porque se acontecer mais alguma coisa, está acima da minha capacidade. Logo quando eu achei que... Você quer dizer, onde está o seu Deus? Você não tem um Deus? Você ouve o tempo todo ela simplesmente colocando para fora uma crise e realmente elas não têm sido abençoadas. E você sabe que elas não foram ao Senhor. É por isso que elas vão a você, sabe? E você simplesmente quer gritar amavelmente. Você não tem recursos, você não sabe onde ir. Você dobrou seus joelhos? Você esteve em secreto? Isso é um sinal de crescimento. Você leva tudo a Deus. Sua família, seus filhos, seus netos, seu trabalho, sua carreira, você leva tudo a Jesus. E se você não fizer isso, existe algum outro lugar para ir? É porque você realmente não se concentrou onde você deveria estar. Corra para Jesus imediatamente. Aleluia. Aqui está outro sinal. Você está crescendo espiritualmente quando você depende cada vez menos de sinais exteriores, evidências físicas e vozes interiores. Isso é um sinal de maturidade em Cristo. Quando você não desafia mais o Senhor a produzir ou provar para você com evidência visível ou algum tipo de voz suave, bem,
Deus fala. Ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas ouvem quando eu chamo. Sim, eu creio, mas Ele fala para nós, diz a Bíblia, nestes últimos dias através do seu Filho. As Escrituras dizem: havendo Deus outrora falado aos homens de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Essas palavras foram registradas aqui nesse livro e depois a Bíblia diz em promessas de que o Espírito Santo viria e Ele, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ele disse, Ele já falou, aqui está a palavra de Deus falada. E quando você depende de vozes interiores, ou você precisa que Deus dê sinais a você, ora, isso já está no Novo Testamento. Você pode pedir por uma porção de lã no Velho Testamento, como fez Gideão. Mas nós estamos no Novo, nós não precisamos da porção de lã, nós temos o Filho de Deus que está falando claramente e o Espírito habitando em nós, vivificando essa palavra. Ora, nós nos abrimos a uma incrível sedução quando nós damos ouvidos àquelas pequenas vozes sem antes ter ido a Jesus e buscado na sua palavra, permitindo que o Espírito Santo nos fale através da sua palavra. Ilustrando, eu simplesmente voltei. A pregação está muito longa. Eu simplesmente voltei da segunda conferência de ministros em Detroit, em Indianápolis. E eu disse que durante todo o caminho, eu dizia, eu não sei se Deus quer ou não que eu pregue para pregadores. Eu adoro pregar na igreja Times Square, isso me basta. Eu não gosto de viajar. E se Deus quer que eu faça isso, Ele vai ter que me dar um sinal. Ele vai ter que me dar uma evidência muito clara. E eu não sei o que eu estava procurando. Mas eu desafiei o Senhor. E eu disse, Tu tens que me mostrar, Senhor, se eu vir a evidência de que Tu abençoarás, então eu irei a qualquer lugar no mundo. Eu até mesmo andarei de avião, de que outra forma eu iria à Europa? E eu fui para Detroit e Deus abençoou o que eu preguei. Na oração, eles se lançaram no chão e clamaram a Deus. E isso foi suficiente. Então eu fui para Indianópolis e durante toda a tarde, na verdade eu saí com um casal de associados para fazer compras. Bem, eu orei. E depois eu coloquei a minha mão em Deus e disse, Senhor, eu te digo, eu desafiei o Senhor, então me ajude. Eu estava soluçando, orando e andando pelo quarto e eu disse, Senhor, Tu tens que me dar uma evidência hoje à noite, ou eu não farei isso. Será a minha última vez. Eu não vou sair pregando, a não ser que eu saiba que eu fui eficaz. E a não ser que eu saiba que a palavra está penetrando nos corações e... Sim. Bem, o que você acha que a colocou ao lado do Senhor? Porque você acha que o diabo quer que qualquer pregador pregue para pregadores e os mova em meio a um avivamento? E então, a mais doce voz que já se ouviu. David, essa noite você verá a maior evidência de toda a sua vida. Ela será tão clara, tão irresistível que você saberá. Você não terá que fazer nada senão ficar lá. E eu vou varrer a casa e te dar evidência de todos os lados. Glória a Deus. Maravilhoso. Eu venho orando por exatamente isso. E eu fui com aquela voz. Amigos, Deus estava lá. O Senhor me ungiu para pregar. Foi uma unção verdadeira. Eu senti que muitas pessoas foram purificadas. Deus estava lá, Deus estava. Mas quando terminou, eu simplesmente fechei minha Bíblia e o que eu fui foi balbuciar, Senhor, é a sua vez. Haja. Eu vou ficar aqui e tu fazes. Senhor. As pessoas ficaram esperando e eu disse, amigos, por favor, eu estou esperando em espírito. Eu não sei se eu estava esperando um fogo
ou se eu estava esperando ver todo mundo deitado no chão, o Espírito Santo vindo e varrendo todo mundo. Eu não sei o que eu estava esperando. Mas eu tinha aquela doce voz que disse: eu vou mostrar algo a você. E nada aconteceu, e então eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não sabia o que fazer. Mas eu disse: vamos todos levantar as mãos e amar a Jesus. E eu apenas louvei o Senhor. Quando eu comecei a louvar o Senhor, um espírito maravilhoso, o manso e tranquilo espírito do Senhor. Então eu vi algumas esposas de pastores chorando, e eu quero ministrar, e eu disse: eu quero que todos os pastores orem, eu quero orar por vocês, e eu quero que vocês deem as mãos. Um doce espírito, as pessoas estavam, Deus estava curando e tocando, um doce, manso espírito estava ali. Afinal, isso levou um bom tempo, mas não houve raios, trovões, nenhuma evidência de uma corrente sobrenatural. Tudo foi muito tranquilo, uma obra habitual e linda do Espírito Santo. E antes de eu pedir para que eles levantassem as suas mãos, eu tive que pedir a Deus. Realmente por dentro eu estava suplicando. Eu disse: Senhor, isso é algo grande para mim. Eu não planejei, eu estou aqui como um pastor, mas ocasionalmente eu vou estar pregando para pregadores. Bem, eu tenho que dizer a vocês que muitos de nós, e o quão perigoso e sedutor é dar ouvidos a essas pequenas vozes. E então eu fui para casa. E quando eu voltei para o apartamento, eu estava abatido. E naquela manhã havia uma mulher no elevador e ela estava brilhando. A vida dela tinha sido transformada. Ela era a esposa de um dos pastores. E o testemunho de como vidas tinham sido transformadas. E eu comecei a enxergar o que o inimigo estava tentando fazer, porque, veja bem, o inimigo queria me fazer parar. O inimigo estava tentando dizer: é isso, Deus falou com você. E ele não atendeu aos seus pedidos. Ele não te deu a evidência. Considere isso como um sinal de que você não quer mais. É isso. Amigos, é por isso que eu estou pregando essa mensagem esta manhã. Deus tratou comigo durante toda a semana, em todos os sentidos, e Ele disse: não. Você se abriu porque você estava me desafiando. Eu só te disse para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu abri a porta para você e te dei a mensagem. Tudo que você tem que fazer é entregá-la e deixar o resto nas mãos de Deus. Apenas entregue, não procure evidências, não procure sinais, apenas obedeça e faça o que foi ordenado a fazer pela palavra de Deus e ponto final. Você está esperando uma voz? Esperando um sinal? Você vai a um arbusto ou a uma reunião para ver sinais? Para você desafiar a Deus dizendo que você quer alguma mão profética sobre você falando as palavras ao seu coração e você não vai orar e buscar ao Senhor nessa palavra bem aqui? Amigo, você está maduro quando você não tem mais que desafiar a Deus. Você não precisa mais ter prova. Você não precisa ter nenhuma pequena voz em você. Você crê que Ele vê você, não importa o que aconteça, porque você está nas mãos dEle. Amigos, tem mais coisas que eu quero dizer. Eu vou terminar em apenas mais alguns momentos aqui. Eu tenho que mencionar isso antes de terminar por causa da crise dos ministros. Eu não gosto de pregar mais do que 45 minutos, mas vou um pouco além hoje. Me acompanhando? Aqui está onde nós seremos provados. E aqui somente cristãos maduros conseguirão sobreviver. Crescer onde Deus quer que cresçam. É que nós jamais venhamos a permitir que as manchetes inflamem nossas paixões ou preconceitos. Somente um cristão maduro, somente um que está crescendo pode ver as manchetes e ouvir as notícias. Quando você vê palestinos jogando pedras do alto do Muro das Lamentações sobre judeus que estão ali orando. E quando você vê israelenses atirando e matando 2.000 palestinos, e quando
os outros e matando centenas e até milhares, e os outros agora retalhando e fazendo a mesma coisa ao redor de todo mundo. Você vê essas centenas de coisas, e agora nós temos aqui em Nova York os palestinos marchando, os israelenses marchando, e amigos, tem havido ameaças ao longo dessa época. Os muçulmanos estão ameaçando os cristãos e os judeus. Se você olhar hoje no Nova York Times, o que está acontecendo é incrível. A revista Time, hoje, na verdade, uma matéria dessa semana. Os judeus, ela diz, estão convencidos de que os 35 acres onde a mesquita está localizada pertencem a Israel, e que Deus profetizou, isso numa matéria de 16 de outubro, que um mar de sangue em frente ao Monte do Templo, em Jerusalém. Os palestinos o chamam de Santuário Nobre. É terra santa para os judeus e para os árabes. E ali está o domo dourado da rocha, aquele domo dourado da mesquita. Jesus chamou isso de a abominação da desolação, estando onde não deveria estar, estando onde o templo de Salomão foi edificado. Os judeus agora estão convencidos de que o Velho Testamento profetizou que um terceiro templo seria novamente erguido, exatamente no lugar onde está a mesquita. A revista Time relata que jovens, mulas e rabis dizem que Deus lhes disse que o lugar só será retomado através de sangue. O rabi e pesquisadores recriaram todas as vestes sacerdotais, os utensílios que serão necessários para o terceiro templo. Eles também fizeram uma bacia de prata para coletar o sangue dos sacrifícios de animais. Eles fizeram uma menorá, um candelabro de ouro de $1 milhão. O rabi aponta para o domo da rocha e diz: o templo será reerguido bem aqui e em nenhum outro lugar. E também diz que planos finais já estão prontos para a construção do terceiro templo. Alguns judeus militantes ortodoxos cavando através de túneis subterrâneos que Salomão construiu a fim de explodir a mesquita. Amigos, não se surpreendam se em qualquer dia desses vocês ligarem o rádio e ouvirem a notícia de que houve uma grande explosão em Jerusalém, porque os palestinos estão para anunciar que Jerusalém também é sua capital. Pode ser que haja uma paz temporária, pode ser que haja uma trégua. A Bíblia prediz que vai haver uma guerra. Está tão claro quanto tudo mais na Bíblia. A Bíblia fala sobre a reconstrução do templo. Ele será reconstruído bem ali. E se houver uma guerra, você sabe que os palestinos vão lutar com pedras e os israelenses com helicópteros e metralhadoras. E não há dúvidas de que Israel vencerá a guerra. O que eu faço como cristão? Qual é o nosso posicionamento agora? Nós vamos ter insultos raciais aqui na cidade, nos Estados Unidos, entre brancos e negros, árabes e judeus, e a Bíblia diz que isso vai acontecer. Qual será a nossa atitude? Jesus disse: ame os seus inimigos, ore por aqueles que vos maltratam. Ele disse: se o teu inimigo tiver fome, alimente-o. Será que você e eu seremos capazes de manter nossa atitude, de não sermos influenciados pelas manchetes e notícias? Você será capaz de dizer: ó Deus, afaste isso do meu coração? Você estaria disposto, se você fosse um judeu e você é um cristão, você estaria disposto a ir até um campo palestino onde eles montaram um hospital militar e ministrar e suprir soldados que estão atirando em israelenses? Se fosse um médico, você poderia fazer isso? Você poderia ir lá e orar: Senhor, salve-o, ministre para ele. Você poderia ter esse tipo de espírito que estava em Cristo? Mas ele disse até para aqueles que o crucificaram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Nós precisamos olhar para o mundo, para qualquer um que seja branco ou negro ou de qualquer raça. Eles estão perdidos e sem Cristo, e Jesus morreu pelo mundo todo. E você pode saber que você está crescendo na graça. Você pode saber que está amadurecendo em Cristo.
Quando você pode olhar e ouvir todas essas coisas e se levantar contra toda paixão que surge, e até mesmo preconceitos, e dizer em nome de Jesus, eu rejeito tudo isso, eu uso a autoridade de Cristo, eu vou amar toda a humanidade, eu vou pregar contra o adultério, mas eu vou amar o adúltero, eu vou pregar contra a homossexualidade, eu amo até mesmo os homossexuais militantes e até mesmo os assassinos e estupradores, que você precisa ir às prisões na América e ao redor do mundo inteiro. Aqueles que foram assassinos e estupradores têm sido salvos e batizados com o Espírito Santo e estão servindo a Jesus porque alguém os amou a despeito dos seus pecados. Deus, ajude-nos. Eu não sou um pregador maduro se eu permito que qualquer coisa, eu não sou um cristão maduro se eu permito qualquer preconceito racial em meu coração. Eu tenho que ficar longe disso. Isso também se aplica a republicanos e democratas. Eu não estou fazendo piada. Você pode ficar tão radical sobre a Hillary ou seja quem for. Você não pode fazer isso. Conserve isso fora da sua mente. Se você for votar, quando você for à cabine, diga: Senhor, Por que você não ora pelos dois, ambos os presidentes ou candidatos? Por que você não ora? Simplesmente ore. A única maneira de se guardar do preconceito é orando pelas pessoas. Ore por aqueles. Se você puder orar por aqueles que os outros odeiam, você está crescendo. Você está se tornando maduro em Cristo. Fique de pé, por favor.